Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 554 e minguando até 736 dia, 21 de junho de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nessa voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração, muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só, eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixa de ser essa vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 554, Os Quatro Planos Espirituais das Palavras, parte 22, subtítulo Consciência do Corpo, parte 4. Eu sempre deixo na descrição um blog que antecedem a esse e um blog que antecipe a esse, para que vocês tenham a praticidade para fazer o trabalho de conscientização, certo? E também deixo a abertura desse título, né? Os quatro planos espirituais das palavras, ok? Vocês volta lá na descrição e você vai entender se você quer ver todo esse título por completo, certo? Então, você começando da abertura do título, você pode decidir se você vai seguir, né, ouvir, né, vai assistir mais outros blogs diários. Que você fizer isso, você compreenderá que você vai ganhar muita consciência. E tudo que está sendo dito dentro deste blog diário é de fácil compreensão, certo? Até uma pessoa, uma criança de 8 a 12 anos tem a possibilidade de compreender, ao contrário de muitas coisas que você vê dentro da sociedade, ideologia, certo? Sem explicação de nada. Isso se torna as coisas mais confusas, mais complexas, vocês vai perdendo as suas consciências, seus corpos emocionais, ele vai ficando de uma forma expressiva e essa expressão negada, usando a ideologia do sexo para manipular as vossas consciências. Não permita isso, certo? Quando nós falamos da ideologia do sexo, a gente falamos daquilo que nós estamos expressando emocionalmente, aquilo que nos favorece, perdendo as nossas razão, os nossos direitos de nos ter um relacionamento limpo com um corpo e outro. Faça esse trabalho de conscientização, vá na descrição do vídeo, existe um blog antes, existe um blog depois, existe também este blog que é a abertura, certo? Eu também deixo a abertura do subtítulo e também deixo uma referência desse subtítulo, ok? Entenda isso, relaciona isso em vossas consciências, não deixe de fazer o trabalho de conscientização. É muito delicado, você tem que ter atenção e dedicação. Não tire conclusões precipitadas, porque ideologia é assim, certo? Ela é muito, muito, muito complexa. Você precisa estar bem ligado, com uma consciência bem ativa para que você possa receber isso de uma forma correta. Então, não deixe de fazer o trabalho de conscientização, não tire conclusões precipitadas, faça esse trabalho em vossas consciências, se permita se realizar contigo mesmo e se permita realizar com outros corpos emocionais de uma certa forma, certo? A relatividade, quando é uma coisa consciente, né, você é porque a relatividade ela é muito bom, certo? Ela não é, por exemplo, quando eu digo, o que que eu estou querendo dizer? Realizar contigo mesmo, com você mesmo, você se permitir se realizar com você mesmo. Relatividade, palavra da vida, tudo é a lei de Deus, é a relatividade de Deus. Se você fizer isso com a sua vontade, você ganhando a sua relatividade, ganhando, fazendo a sua vontade própria, com uma realidade, é isso que é o reino de Deus.
automaticamente você vai estar incluído no reino de Deus. Deus vai estar incluído na sua interior, entende? E que hoje ele ganha muita complexidade, por quê? Por causa do anticristo. Porque, né, você é uma complexidade, igual eu estou tendo dito, você tem que ter muita consciência para saber o que você quer relacionar, para que você não relacione isso de uma forma negada, ok? Relatividade, palavra da vida, é isso, é o reino de Deus, é isso, palavra da vida, relatividade. Se você tem essa relatividade, a sua consciência interior com esse corpo presente, dando uma relatividade, uma realidade, você forma para fora a glória de um corpo comum. E você vai poder, com essa glória do corpo comum, você vai ganhar uma relatividade com outro corpo emocional, vai ganhar uma relatividade com esse poder de Deus, essa grandeza, que hoje ele é bem pelo sinal Cristo, né? Que todos os corpos entraram em juízo por um poder de Deus, por uma consciência de Deus. Entenda isso, certo? Entenda isso de todas as formas. E que de determinada situação, o que que acontece? Quando você vai entendendo que o Cristo é o juiz de tudo aquilo que Deus levou os corpos em juízo, então você vai entender que ele é a ciência do bem e do mal. De forma que vocês vai ganhando consciência, você vai conhecendo essa grandeza, é o poder de Deus, certo? Ela vai conhecendo essa grandeza, o poder de Deus. Aí o Cristo, ele vai tornando um poder, à medida que você tenha consciência em quem Deus é, que ele é Pai, é Filho, ele é Espírito, é poder, e que ele e tem essas relatividades em suas consciências, então este juiz, então essa glória, esse planeta que nós estamos habitados, que hoje o Cristo é um sinal da unificação de todos os corpos, é um sinal do poder de Deus, que ele levou todos em juízo, então automaticamente essas ideias elas vão se desaparecendo em nossa consciência. Não o Cristo, porque o Cristo ele vai ter determinado de 3 milênios para que Deus passe pelo corpo emocional, um determinado período de 3 milênios. Deus vai passar para esse corpo emocional disciplinando por período de 3 milênios. Mas quando a gente temos essa relatividade na nossa consciência interior e fazendo manifestação dessa relatividade, criando, formando a glória de um corpo comum, nós vamos ter consciência em parte desse poder, né? E Deus vai continuar trabalhando com Cristo, ganhando, fazendo ele relacionar esse mundo globalizado para disciplinar todos aqueles que dependem desse juízo de Deus, ok? Vamos então para a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que tem dentro tudo aquilo que é formação de Cristo e tudo aquilo que já tem dentro da sociedade. Eu faço leitura de parte deste contexto, depois eu vou pegando, né, parte separada do contexto para a gente nos expressar, fazendo essa interação, essa relatividade sobre aquilo que já tem dentro da sociedade e sobre aquilo que é formação de Cristo, e que hoje tudo é, como eu tenho dito, é ideológico, né? Na medida que a gente vamos ganhando a consciência e a realização, a gente vamos sendo gloriado com Deus, certo? E aí nós vamos compreendendo isso em diversidade expressões, ok? Só para vocês entenderem, porque Deus, ele é grandioso, né? Vamos lá ler parte desse contexto e vamos nos expressar. Se vocês não viram o blog anterior, vejam, eles estão muito conectados a um blog ou outro. É muito interessante que vocês façam o trabalho em sequência, certo? Para que vocês possam compreender em tudo que está sendo dito. Não tire conclusões precipitadas. Trabalhe os blogs diários, todos, 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 ok? Porque senão você vai entrar em contradição, você vai perder a sua chance de ser uma pessoa consciente, de ser uma pessoa melhor e de você estar se integrando neste reino de Deus, essa grandiosidade. Veio. Eu sei que muita gente está feliz, assim, realizado, assim como eu estou me sentindo realizado em todas as formas, muita gente está se realizando. Isso significa que nós estamos ganhando uma relatividade desse nosso corpo emocional, nós estamos renascendo para Deus, para um reino eterno, nós estamos nos renovando, renascendo, essa consciência está mudando tudo aquilo que possa ser relatividade consciente para nossos relacionamentos. Entenda isso. É muito grande isso. Ou seja,
Quem tem consciência, eles estão, quem está vendo, acompanhando o blog, eles estão tendo relatividade, está se realizando, assim como eu estou me realizando em muitas coisas, né? Não é só questão de, né, conhecimento, não é, é tudo, quando é corpo emocional, família, questão de, né, financeiro, tudo, ganhando relatividade sobre tudo, porque tudo isso foi dito dentro deste blog diário, foi dito, qualquer pessoas que não tem exclusão para a pessoa, no reino de Deus não tem exclusão, só consciência, só trabalhando a consciência dela, só evoluir essa consciência para que nós ficamos ganhando uma relatividade dentro desse reino de Deus, junto com o nosso corpo emocional, com essa grandeza é o reino de Deus. Entenda isso, certo? Tudo está sendo dito dentro do blog diário. Vamos lá então, né, para a expressão livre. Vamos ler o contexto, depois nós vamos ler parte do contexto e vamos nos expressar sobre ele. E se não for uma consciência, vai ser apenas um reflexo de nosso corpo e que esteja se perdendo com o tempo presente desta emoção. Isto explica os ideais dos tempos onde a emoção se permite junto com a matéria. Esta matéria só pode se renovar com uma consciência presente, e sendo a relatividade emocional da consciência e do corpo, e evidentemente que ela não pode atingir o exterior de corpo quando este mesmo estiver se realizando por causa da consciência espiritual que esteja habitado. Até então, pois existe outras possibilidades de relatividade junto a outro corpo e que seja emocionais. Os ideais que explica as línguas são o sentido e o significado, sendo que o sentido explica o significado e o significado explica o sentido. O sentido ele é formado com uma consciência deste corpo e que nesta causa vai ficar habitado, explicando o poder que esteja ativo no tempo, criando no tempo. Cristo, né? Aí eu dei uma referência aqui, eu embolei muito, mas vamos repetir aqui. Explicando o poder que esteja ativo no tempo. Cristo. E o significado vai explicar o reflexo deste corpo e que esteja se perdendo no tempo. Quando falamos do corpo de Cristo, esta não vai explicar a vida, e sim uma consciência deste corpo e que esteja desabitado deste corpo. Esta consciência, ela tem que estar em segundo plano para que ela possa explicar esta vida, a consciência interior do corpo. Muito, às vezes eu fico lendo ali e vejo, né, tentando me organizar a minha consciência para que eu possa dar uma relatividade junto com o meu corpo emocional para ganhar uma forma correta de expressão, mas aí eu vejo o quanto esse contexto, quanto isso é rico, muito rico mesmo, para que vocês possam compreender. Esses esses blogs, né, os 8 para trás, que eu estou falando da relatividade entre o corpo e o tempo, por exemplo, e a consciência, é uma relatividade da consciência com o corpo e com o tempo, que eles são divididos. A consciência, ela dá uma relatividade com o nosso corpo emocional, e o nosso corpo emocional, ele dá uma relatividade com o tempo, bem dividido, certo? Aqui, ó, isso aqui representa espírito, aquilo que Deus criar o homem perfeito no paraíso. Isso aqui ganha uma relatividade com o tempo, certo? O corpo e o espírito, de uma certa forma, que é corpo e a glória de um corpo comum, que hoje é anticristo. Entenda, ganha muita complexidade para compreender isso no tempo de Guerra Fria. Ou seja, vê o tanto que esses contextos são ricos, né? Vamos tentar aproveitar o máximo desse contexto, que ele ficou muito interessante.
todas essas ideias que está sendo apresentado sobre a relatividade do tempo é de extrema importância, ela está entrando em todos os detalhes. Eu não estou vendo nada que eu não possa ter dito, tudo está tendo dito nesses blogs diários, nesse títulos em específico, né? Entendendo toda nós estamos aqui no quarto blog diário sobre a consciência do corpo, né, desse subtítulo. Eu acredito que nós estamos muito bem, né, produzindo esses conteúdos para ganhar uma relatividade de consciência de cada corpo em específico, para que vocês possam ter a possibilidade de ganhar uma relatividade junto com o seu corpo emocional e fazer essa interação com liberdade, consciência para esse reino de Deus, essa grandeza que Deus criou, formou, muito bonito. Deus criou no paraíso o homem perfeito e formou no Cristo, está formando o Cristo como um homem perfeito. Muito bom. Deus é bonito, muito bom, eu amo muito. Vamos por parte dessas expressões, vamos ler parte, vamos nos fazer de expressão livre, que é muito interessante. Se não for uma consciência, vai ser apenas um reflexo de nosso corpo, né? E que esteja se perdendo com o tempo presente deste corpo. Vamos parar aqui, vocês vão entender isso. Você já parou a pensar, olha só, quantas pessoas foram em comunidade religiosa e hoje, por exemplo, eles estão vendo que eles não tinham consciência naquilo que eles estavam fazendo, né? Eu não digo que eles possam se arrepender, porque eu já tenho explicado, se você tiver um arrependimento sobre aquilo que é o seu corpo emocional, a sua consciência vai ficar travada. Não arrepende. Só vê que todos os planos de Deus é perfeito. Inclua todos os seus trabalhos, todos os seus passados num processo evolutivo de Deus, para que a sua consciência evolua. Porque Deus não comete erro, né? Entenda isso. Não fique lamentando sobre aquilo que você poderia ter e não teve. Se permite, se arrepende no presente, se arrepende para que o seu corpo possa se ganhar uma relatividade, para que o seu corpo possa ganhar uma relatividade junto com a sua consciência. A sua consciência pode dar uma relatividade junto com o seu corpo. Não arrepende, não. Mas você entenda, quando você não tem consciência, você vê, né? Quantas coisas que você passou que não precisava de passar, digamos assim, né? Entenda isso. Quantas coisas que você passou emocionalmente que não precisava de você passar. Hoje você vê que as pessoas, elas aproveitaram muito seus trabalhos, sua vida, né? Aquilo que você viu que era oportunidade, você entendeu que era laço do inimigo. Hoje o inimigo, por exemplo, ele está, né? Sei lá, está invertido. Hoje você é o inimigo e a pessoa que está no trabalho social, né, apresentando uma música, uma coisa grandiosa, bonita e tal, inverteu tudo. Antigamente você estava dentro da comunidade religiosa só tacando pedra nas pessoas. Ah, rock é do diabo, eu sei que tem lá, aquilo, aquele outro, aquele outro. Hoje inverteu tudo, né? Hoje, como é que é? Os astros ainda continuam por cima, né? Eles começaram a fazer o trabalho por baixo. Eu lembro muito no tempo de Raul, né? O tanto de bullying que ele sofreu, né? Para ele, né? Quebrar essa sociedade alternativa, para ele impor sua música, né? Para ele coisar, e as pessoas ali falando ali, brigando com ele. Ah, isso é os religiosos tudo. Nossa, esse homem. Hoje nós vemos que grandiosidade, né, Deus? O senhor é bonito, né? Isso é coisa sua, tá? O senhor é bonito. Aí hoje nós vê o tanto que essas músicas eram uma relatividade, era uma flexibilidade, era uma coisa perfeita para que nós possamos evoluir essas nossas consciências, ganharmos uma relatividade. Muito bom.
Vou voltar aqui para a gente ver. Se não for uma consciência, vai ser apenas um reflexo de nosso corpo, né, e que esteja se perdendo no tempo, né. É apenas um reflexo, é uma imagem, né. As pessoas estão criando várias ideologias: "Ah, esse cara aí é falso profeta, sei que tem lá tal, tal, tal". Mas às vezes a relatividade pode estar lá, mas o falso profeta são aqueles que estão julgando os trabalhos sociais das pessoas, não entendeu o processo. Invertendo as coisas todas, ok? Isto explica os ideais dos tempos aonde a emoção se perde junto com a matéria. Vê a relatividade de vamos voltar aqui no tempo de Raul, vê que foi mudado o tempo, foi mudado, não foi? Não foi? Isto explica que os ideais dos tempos aonde a emoção se perde junto com a matéria. Muita gente ficou para trás, digamos assim, né, sei lá, tá dando uma relatividade aí? Não acho que ficou não, né, eu estou dizendo isso para entender. Não acho que ficou porque Deus arrebatou todo, pegou tudo aí e tal, está trazendo juízo. Deus falou: "Fica todo mundo junto aí, que o juízo vai ficar". Mas os trabalhos dos astros foi muito interessante, aí você viu que era tudo uma coisa passageira, tanto uma coisa como outra, tudo ficou unido por uma espiritualidade, por um juízo eterno, entenda isso. Esta matéria só pode se renovar com uma consciência presente, sendo a relatividade emocional da consciência e do corpo. Quantas pessoas hoje que pode dizer que tem uma consciência presente, né? Se você estiver acompanhando este blog diário, eu acredito que a sua consciência já está aí. Você já está dando uma relatividade para o seu corpo, né? Vai com calma, tranquilo, tá? Suave. Curte esse momento, né, relaxa, deixa Deus no controle. Não precipite em dizer coisas que vocês não sabem. Vai com calma, tranquilo, ok? É evidentemente que ela não pode, é evidentemente que ela não pode atingir o exterior do corpo quando este mesmo estiver se realizando por causa da consciência espiritual que esteja habitado. Para entender aqui, eu vou voltar um pouco mais atrás, para a gente compreender isso muito. Vamos ler o contexto todo. Esta matéria só pode se renovar com a consciência presente, né? A matéria só pode renovar com a consciência presente. É aquilo que eu estava explicando aqui. Agora sim, peguei o raciocínio de novo. Sendo a relatividade emocional da consciência e do corpo. E evidentemente que ela não pode atingir o exterior do corpo quando este mesmo estiver se realizando por causa da consciência espiritual que esteja habitado. Essa consciência nossa habitada, ela é totalmente independente. Ela só pode se realizar uma vez. Existem vários blogs que eu expliquei isso. Aí, quando nós expressamos, nos manifestamos, aí sim ela já vai começar a ter uma dependência de outros corpos que querem relacionar a você para dar uma relatividade ou até mesmo para um plano objetivo que você queira. Ou seja, para você alcançar algo você tem que se manifestar, você tem que, de uma certa forma, relacionar isso a que você quer, né, para a sua sociedade, para você ganhar uma relatividade. Mas entenda, até então, você só pode ter, você só pode quando a sua consciência está habitado, ela é independente. Quando ela é independente, ela é independente, a sua consciência espiritual é independente. Agora, quando você vai manifestar, você vai se relacionar, você já começa a depender de alguém. É assim que forma, né, casamento conjugal, né. Você começa a depender de alguém, a pessoa você depende de alguém, a outra pessoa depende de você para uma coisa ou outra, né. Ao que
o que o corpo não é expressivo para um, vai ser expressivo para outro, né, entenda, o nosso corpo é expressivo, o do homem vai explicar a expressão da mulher, o corpo expressivo da mulher vai explicar a expressão do homem, do marido, ou seja, é isso que eu estou querendo que vocês compreendam na questão do nosso corpo ser expressivo, porque ele vai representar essa sexualidade, e se essa sexualidade vir representando somente os nossos interesses emocionais, ele vai ficar muito negado, porque ele está deixando de dar uma relatividade, de doar alguma coisa para ele possa receber outra coisa em troca. Entende isso? Mas até então a nossa consciência interior ela é independente. Quando nós estamos dando uma relatividade, ela passa a ser dependente de outros corpos emocionais, entende? Para dar uma relatividade sobre aquilo que é bom para um e bom para o outro da mesma forma, entende? Existem vários blogs diários que explica essas interações dos relacionamento conjugal, de relacionamento, de ambiente, de tempo, de tudo, tudo está dentro do blog diário, entenda isso. Quero voltar aqui para mim ver se eu esqueci algo. Esta matéria só pode se renovar com a consciência presente, sendo a relatividade emocional de um corpo, sendo a relatividade emocional da consciência e do corpo. Evidentemente que ela não pode atingir o exterior do corpo quando, né, ela não pode atingir o exterior do corpo diretamente, vamos dizer isso, não pode. Eu não posso chegar, cair direto dentro da sociedade, cadê minha consciência? Quem eu sou? Né? Eu tenho que ter consciência naquilo que eu estou movendo dentro da sociedade para mim realizar, dar uma relatividade para esse meu corpo, para que esse meu corpo manifeste, para que esse meu corpo dá uma expressão sobre aquilo que é relatividade para mim, aquilo que é real para mim, aquilo que eu estou entregando, aquilo que eu estou manifestando socialmente, né, para dar, para relacionar. Tem vários tipos de relacionamento, ok? Entenda isso. Não pode atingir o exterior do corpo diretamente. Vamos entender isso. Quando este mesmo estiver se realizando, né? Realizando com a sua consciência interior junto com o seu corpo emocional, por causa da consciência espiritual que esteja habitado. Muito bem. Vamos para o outro contexto. Até então, né? Aí eu coloquei uma expressão aqui, né? Uma, uma, uma interjeição, até então, né? Por causa da consciência espiritual que esteja habitada. Aí eu coloquei até então, né? Vou sinalizar aqui com uma interjeição aqui para ficar mais hábito, que na última vez que eu estava na leitura que eu fiz do contexto completo, eu vi que gerou uma complexidade por causa, né, dessa expressão, porque estava pontilhado de forma errada. Eu coloquei vírgula, né? Aí eu dei aquela até então, né? Porque é uma delicadeza. Mas aí se você for voltar lá, você vai ver que deu uma expressão mais ou menos sem sintonia, sem conexão, né? Sem aquela ideia semântica de você estar conectando a expressão à outra. Entenda isso. Isso é muito importante. Até então, pois existe outras possibilidades de relatividade junto a outro corpo e que seja emocional, né? E aí eu falei, né, tem várias possibilidades, várias, eu já tenho dito sobre isso, existem outras formas que entenda isso. Agora, entenda essa parte aqui, ó. Os ideais que explica as línguas são o sentido e o significado. Entendeu isso? Pega. Qual que é os ideais que explicam a língua? Sentido e o significado. Geralmente o sentido vai explicar a nossa consciência que esteja habitado, aquilo que é independente, a nossa consciência interior, certo? Porque ela vai dar uma relatividade junto com o nosso corpo emocional, para que esse corpo emocional se manifesta, dá uma relatividade no tempo, dá uma relatividade para a sociedade, dá uma relatividade a outro corpo emocional, que dá uma relatividade para outros. Existem várias formas, mas presta atenção nessa ideia. Os ideais que explica as línguas são sentido e significado, né? Bem explicado, sendo que o sentido explica o significado e o significado explica o sentido, né? De forma que um vai se voltar para outra, né? Até então. Existe o processo, você entende que existe o processo para você relacionar isso? Qual que seria o processo? Vamos entender isso. Por quê? Vamos entender.
Nosso interior é uma consciência, dando uma relatividade aqui no corpo emocional, ele vai ganhar uma significação daquilo que nós estamos manifestando, né? De uma certa forma, se ele tiver no mesmo espaço de corpo, ele vai se voltar um para o outro, né? O meu corpo vai explicar a minha consciência e a minha consciência vai explicar o meu corpo. Isso se torna o meu corpo independente também, né? Eu estou calado, não estou manifestando nada, não estou representando. Ah, mas sim, eu quero me manifestar, eu quero me expressar, eu quero dar uma relatividade com o tempo, eu quero dar uma relatividade com outro corpo emocional. Então, eu vou começar a manifestar esse sentido, né? Para que ela ganhe uma significação sobre a relatividade daquilo que as pessoas estão relacionando a mim e aquilo que eu estou relacionando a ela. Então, de certa forma, relatividade, ela pode ganhar uma relatividade, sim, de um corpo emocional com outro corpo emocional. Ela pode, de uma certa forma, expressar para você, você se expressar para ela, né? Ela pode ter, muitas das vezes, o significado ele vem explicando o sexo, a ideia expressiva da sexualidade do corpo, né? O macho tem uma expressão, a fêmea tem uma expressão, certo? À medida da forma que eu estou avistando o meu relacionamento social, ela está na minha expressão, à medida da forma que ela está me avistando, eu estou na expressão dela, certo? Então ela vai fazer uma leitura sobre aquilo que é expressivo para ela e ela vai conseguir uma conclusão, uma conectividade sobre esses atos emocionais. Entenda isso. É preciso entender isso. Ou seja, ela parte de um princípio de uma consciência interior, ganha uma relatividade com o corpo, manifesta isso à sociedade para dar uma relatividade sobre aquilo que é significativo para o outro, aquilo que é significativo para mim, representando a sexualidade de um e do outro. Entenda isso, ok? E sendo ele vamos voltar. Os ideais que explica as línguas são o sentido e o significado, sendo que o sentido explica o significado e o significado explica o sentido. Sendo ele é formado, o sentido ele é formado com uma consciência deste corpo e que nesta causa vai ficar habitado. Bem explicado isso, né? Já tem dito sobre isso, explicando o poder que esteja ativo no tempo. Cristo. E o significado vai explicar o reflexo deste corpo e que esteja se perdendo no tempo, né? O reflexo desse corpo que esteja se perdendo no tempo. O reflexo do corpo é sempre essa glória do corpo comum. Hoje é anticristo, né? E os nossos corpos ele vai envelhecendo com o tempo, né? Essa perca, ela pode ser uma coisa natural, tá? Ela pode ser uma coisa natural, ok? Todos nós vamos um dia levar esses nossos corpos a óbito. Isso é óbvio, é correto pensarmos que nós estamos perdendo no tempo por uma naturalidade, ok? Entenda isso. Quando falamos do corpo de Cristo, ela não vai explicar a vida. Por que eu falei que quando falando do corpo de Cristo, ela não vai explicar a vida? Porque dentro de nós somos consciência interior. Nada dentro de nós pode explicar Cristo. Vamos dizer isso diretamente. Por quê? Deus, ele está no nosso interior. Lembre que eu sempre tenho dito que o Cristo é a manifestação do poder de Deus, né? Nós manifestamos uma imagem do nosso corpo, né? Nós manifestamos expressões do nosso corpo, e o Cristo é uma manifestação, que Deus levou todos os corpos em juízo, é uma manifestação. Então, Deus levando todos os corpos em juízo, então nada que esteja dentro de nós pode ser nada que esteja fora de nós. Quando falamos do corpo de Cristo, ela não vai explicar a vida, né, do corpo de Cristo. Ela vai explicar o quê? E sim uma consciência deste corpo e que esteja desabitado deste corpo, certo? Olha só, essa aqui que ela está falando, né? Uma consciência que esteja desabitada, a glória de um corpo comum, né? Nada que quando falamos do corpo de Cristo, né? Ele não vai explicar a vida, né? Vai explicar a glória do corpo comum. Depois aqui, tá certo?
O Cristo ele vai defender esse corpo, esse tudo é corpo de Cristo, todos aqui são corpo de Cristo. Tudo aqui que nasceu aqui são corpo de Cristo, certo? Porque Deus formou uma proteção e dessa proteção é o corpo, só para você explicar, só para vocês entenderem. E por baixo desse Cristo nós temos aqui a glória de um corpo comum, é tudo aquilo que nós damos relatividade aos nossos relacionamentos sociais, a tudo aquilo que nossos planos, objetivos, tudo aquilo está aqui dentro dessa glória de um corpo comum, entende? Aí dentro de nós vai ser uma consciência da vida. Nada que esteja dentro pode explicar uma coisa social, né? Eu costumo dizer o seguinte, para que vocês entendam. Olha a nossa pele, como se ela tivesse nu. Entenda essa nudez da nossa pele. Ela é o limite de daquilo que nós podemos ser e daquilo que nós não podemos ser. O que nós somos é essa pele que está protegendo o que nós somos. E que nós não somos, depois dessa pele, ela vai passar a representar outra coisa, né? Hoje é o Cristo de Deus, é o globalizado. Poderia ser o poder de Deus, toda essa grandeza? Sim, poderia. Se nós não tivéssemos julgamento, nós tivéssemos juízo. Aí o anticristo, tanto o anticristo quanto também o Cristo ia embora, ficar limpo. Então, nós estaríamos inteiramente no reino de Deus. Mas entenda, hoje o Cristo ele está representando muito um sinal do tempo, que Deus levou todos os corpos em juízo. Então, por isso que nós falamos de corpo de Cristo. E quando a gente falamos do corpo de Cristo, ele vai ter uma consciência para Cristo. Ele vai ter uma consciência depois do nosso corpo. Está vendo? Depois dessa pele, nós vamos ter uma consciência. E essa consciência é o quê? Nossas formas expressivas, de nos expressar, nos realizar, planos objetivos, relatividade entre um corpo e outro. Existe várias expressões. Esta consciência, ela tem que estar em segundo plano, né? Como eu tenho dito, primeira consciência aqui no interior, primeiro plano, aqui segundo plano, ok? Entenda isso. Esta consciência, ela tem que estar em segundo plano para que ela possa explicar esta vida, a consciência interior do corpo, ok? Quando falamos do corpo de Cristo, ela não vai explicar a vida, e sim uma consciência deste corpo, e que esteja habitado neste corpo. Esta consciência, ela tem que estar em segundo plano para que ela possa explicar esta vida, a consciência, o interior do corpo, né? Eu estou na expressão, estou conseguindo explicar quem eu sou, não é o caso de eu estar explicando isso agora, mas quando eu tenho uma relatividade sobre aquilo que eu quero interagir a outros corpos emocionais, buscando aquilo, é uma relatividade entre aquilo que eu quero e que o outro corpo quer, então eu tenho que, de uma certa forma, manifestar isso do exterior do corpo mesmo, eu vou conseguir explicar quem eu sou, né? Aquilo que eu estou manifestando, ganhando uma relatividade. Tem muita gente que fala assim, só para você entender, tem muita gente que fala assim: "Ah, você é convencido, né?" Aí eu fico pensando: "Será que eu sou convencido? Ou será que eu estou numa relatividade, né, né, de uma coisa real para mim, né, uma realidade?" Sei lá. Entenda, só para vocês entenderem, não existe nada de emocional, existe uma relatividade. Se você tem grandes conhecimentos, por que não você manifestar isso, né? Uma consciência espiritual, não estou afetando ninguém, não estou, né, atrapalhando ninguém, tranquilo, certo? Se inscreva neste canal, sinaliza esse vídeo, é muito importante que vocês façam o trabalho de conscientização. Só se inscreva e se analisa o vídeo se vocês se estiver se sentindo realizado. Se vocês não estiver se sentindo realizado, viu que isso não tem importância para você, não é necessário que você faça algo, né, para que você fique frustrado com você mesmo, para que você não entenda o que é bom para você, se você não tenha consciência, não precisa de você reagir a essa, não precisa de você dar uma relatividade sobre essas minhas expressões, né? Que lá essa pessoa é muito convencida, é muito soberbo, né? Ah, não precisa, não vou relacionar isso. Tudo bem, tá tranquilo, ok? Fica em paz, tranquilo, tá tudo certo, ok?
Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.